Seja muito bem-vindo ao Barriga Fit Comendo o que Gosta. Nesse programa, nós abordamos estratégias que podem te ajudar a conquistar a barriga dos sonhos sem você precisar deixar de comer o que você gosta. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou especialista em perda de gordura. E o tema de hoje, eu irei falar sobre como se livrar da compulsão alimentar e conquistar uma barriga sem gordura comendo o que você gosta. Então, eu espero que você possa aproveitar bastante desse conteúdo. Se você está tendo compulsão ou se você não quer ter uma compulsão, essa live aqui é para você, tá bom? Então, vamos dar início aqui, vamos começar falando sobre o que era a compulsão alimentar, né? Existe uma grande dúvida, né? As pessoas confundem muito isso. Então, para que a gente comece essa aula aqui de uma forma bem alinhada, é importante você entender o que é essa compulsão, né? Então, de acordo aqui com o dicionário, né, eu trouxe essa explicação do dicionário para a gente ficar bem alinhado. Então, caracteriza-se pela ingestão descontrolada de grande quantidade de alimentos, sem apetite e quase sem mastigar, até não aguentar mais comer. Ou seja, é o estado no qual você come de uma forma bem descontrolada. E se você hoje está vivendo essa compulsão, né, é importante você parar para avaliar. Você age dessa forma? Porque pessoas que têm compulsão, e eu posso dizer isso com muita autoridade, porque eu já tive muito compulsão alimentar. E é justamente esse ponto aqui que faz uma grande diferença entre compulsão e comer muito. Que, inclusive, eu vou falar aqui entre a diferença desses dois. Mas a compulsão alimentar, ela é caracterizada justamente por esse ato, esse comportamento de você comer em grandes quantidades, sem apetite e quase sem mastigar. É como se você tivesse praticamente igual um monstro. Você come de uma forma muito intensa, você come de uma forma muito acelerada e tem mais. Você come de uma forma que você não quer que os outros te vejam. Então, compulsão é isso. É quando você tem esse ímpeto em estar comendo e você nem aproveita o alimento, né? Você sai comendo tudo. Então, compulsão alimentar é isso. E aí, já entro aqui na diferença, né? Porque às vezes você só está comendo muito. Às vezes você só está ali comendo numa quantidade um pouco maior, que é justamente o quê? É o comportamento de você comer além do necessário. E isso acontece geralmente quando você está com fome. Então, é importante a gente entender esses dois pontos, porque muitas das vezes você não está com compulsão alimentar. Você só está comendo muito. E quando você fala que você está com compulsão, quando você acha que está com compulsão, você tem uma determinada olhar sobre aquilo. Só que, novamente, compulsão é um estado onde você come de forma descontrolada, de forma que você mal mastiga, você não tem fome e você só para quando você literalmente não aguenta mais. Então, estado compulsivo é isso, e comer muito, muitas das vezes é você comer um pouquinho a mais, ou um pouco a mais daquilo que você come normalmente, que pode ser pode ser um impulso, né, para uma questão fisiológica da sua fome. Ficou muito tempo sem comer, isso acontece muito em pessoas que passam, né, a tarde inteira sem comer, e aí chegam em casa à noite, comem demais. Então, isso é comer muito, tá? E por que as pessoas elas acabam tendo compulsão? Isso aqui é um ponto relevante, né? Eu trouxe aqui 4 gatilhos, deixa eu botar aqui, 4 gatilhos comuns que eu observo muito comum isso, né? Esses 4 gatilhos, como eu falei, eu já passei muito por isso e eu separei esses 4 aqui para vocês. Então, é o seguinte, primeiro gatilho que leva você a ter uma compulsão, restrição alimentar excessiva. Ou seja, é quando você entra numa alimentação que você está
praticamente limitada ali a maioria dos alimentos. É aquela famosa dieta cetogênica ou a dieta da proteína, né? Onde você só pode comer proteína, onde você só pode comer gordura, você não pode comer nenhum tipo de carboidrato. Muitas das vezes você não pode comer fruta, então a sua alimentação ela fica escassa, ela fica pouca coisa, fica pouco variado. E aí você imagina, você passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, se chegar em 3 semanas. E isso vai te levando a estar acumulando um nível de estresse. E quanto mais você vive naquela restrição, mais estresse você vai adquirindo, né? Você vai aumentando esse nível de estresse, essa tensão. É como se fosse uma panela de pressão. Você só vai dando pressão, 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 pressão. Chega um momento que você não aguenta mais, ou chega um momento que você, cara, come um pedacinho de alguma coisa e aquilo explode. Então, restrição alimentar excessiva é um grande gatilho para compulsão. Desequilíbrio hormonal, né? Isso aqui está muito relacionado, principalmente em pessoas que passam pelo efeito sanfona, pessoas que têm muita quantidade de gordura, tem um percentual de gordura muito alto. Então, se você não sabe, a nossa gordura ela libera hormônios de saciedade. É a chamada leptina. Talvez você já tenha ouvido falar nesse hormônio, nesse nome, né? E esse hormônio ele nos dá saciedade. Então, quanto mais gordura a gente vai, né, tendo, maior a liberação de leptina no nosso organismo. Então, é normal que nós tendemos a ter mais saciedade, ou seja, menos fome. Só que quanto mais a gente vai liberando esse hormônio, mais resistente nós vamos ficando. Então, aquele efeito de saciedade que o hormônio iria nos dar já fica falho. E aí, quando você começa a entrar numa resistência, né, igual a própria diabetes, quando você entra numa resistência, aquela ação do hormônio já não faz mais efeito. Ou seja, o seu corpo, o seu cérebro, ele já não identifica o sinal de saciedade. Então, naturalmente, a pessoa ela vai tendo uma fome totalmente descontrolada. E aí a gente vê, né, casos de pessoas que comem muito. E comem muito, muito, muito mesmo. E não param de comer. Ou seja, uma compulsão vinda de um desequilíbrio hormonal. E o efeito sanfona ele também está muito ligado, né, a esse desequilíbrio hormonal. Por quê? Quanto mais você vai entrando nessa conduta de perde peso, e aí você perde peso ali muito rápido, e ao mesmo tempo você ganha peso muito rápido por causa do efeito sanfona, o seu corpo ele não tem tempo de equilibrar isso. Então você vive sempre nesse desequilíbrio, nessa ação e reação, e aí os hormônios de fome e de saciedade, eles ficam completamente desequilibrados. Então você sente muita fome, daqui a pouco você não tem saciedade, porque não teve tempo hábil daquela gordura gerar liberação de hormônio, aquele hormônio fazer o papel. Então, muitas das vezes você fica saciado, e aqui é um ponto considerável da gente ressaltar, a saciedade, ela vem por dois mecanismos, tá? A gente tem saciedade a nível gástrico, a nível intestinal, tá? Então, quando você come e essa expansão do estômago acontece, quando esse estômago ele dilata, reações estão acontecendo ali, gerando um sinal para o cérebro que já está cheio. Então, gera um sinal químico trazendo saciedade para você. E tem o outro viés, que é a liberação de hormônio. Tá? Então, quando você equilibra, esse lado hormonal está desequilibrado, você só sente saciedade por aqui, que é pela questão gástrica, né? Pelo teu estômago. Só que isso é rápido. Essa saciedade vindo do estômago é rápido. Por quê? A partir do momento que ele começa a desinchar, a partir do momento que ele começa a ficar menor, aquela saciedade passa. Né? O sinal que passa, que vai para o cérebro agora já está vazio aqui. Então, você volta a comer muito
em grande quantidade de uma forma compulsiva, mais rápido, tá? O terceiro são as frustrações. Então, é aquele tipo de caso que você está lá fazendo uma dieta, né? Tomando remédio, tomando suplemento, gastando rios de dinheiro naquele projeto que você entrou. E aí, depois de 2 semanas, você olha para o espelho e fala, cara, não está acontecendo nada. Passa um mês, você fala assim, poxa, eu só perdi isso. Eu estou me esforçando tanto, eu estou fazendo tanta coisa, eu só perdi isso. E aí você começa a entrar num quê? Numa frustração. Olha, estou me esforçando, estou me dedicando, estou investindo dinheiro e eu não consigo ter resultado. Então aquilo começa a ficar tão intenso em você, aquela amargura, sabe? Você começa a ficar tão insatisfeita com o que você está fazendo, com o resultado que você está tendo, que você começa a se questionar, será que está valendo a pena? Você já passou por isso? Bota aqui, deixa eu saber, comenta aqui. Deixa eu saber. Você já passou por essa frustração de estar se esforçando tanto, de estar se dedicando tanto, estar se restringindo muitas das vezes e o resultado não tá alinhado com todo esse esforço? E aí você fica para baixo, você fica chateada. Deixa eu saber, bota aqui nos comentários se isso é algo que já aconteceu com você. E aí, dentro desse questionamento que parece que começa a se manifestar, você fala, olha, não está valendo a pena, não está compensando. Quer saber? Eu vou comer. E aí você passa ali 2, 3 semanas, né, se restringindo, se privando, se exercitando muitas das vezes, se esforçando, e naquele belo momento que esse questionamento se manifesta, que você fica em dúvida e você resolve comer, aquilo é o grande gatilho. É onde você tem toda aquela intensidade, né, de reações acontecendo, de prazer, de bem-estar, de satisfação, porque você já estava tanto tempo sofrendo, você já estava tanto tempo sem sentir aquele prazer todo, que quando você come um alimento, um doce, uma pizza, um hambúrguer, ou, enfim, um alimento palatável, você traz aquilo à tona novamente, e aquela bomba de satisfação que você já não sentia há muito tempo, vem numa forma mais sensível e você quer mais. Então você vai buscando mais prazer em comer, né? E o outro, por fim, o outro gatilho que também é muito comum é a restrição calórica severa. E talvez você possa se perguntar, mas qual é a diferença, né, de restrição alimentar com restrição calórica? Restrição alimentar é quando você literalmente se limita, você anula, você elimina grupos de alimentos da sua dieta, da sua alimentação. Restrição calórica é a quantidade desses alimentos que você está deixando de comer, né? Então você restringe as calorias, ou seja, você diminui as quantidades de alimento que você come. É o famoso comer pouco. Ah, eu estou comendo, eu como pouco, por que eu não consigo perder gordura? Né? Come ali em pequenas quantidades, acreditando que aquilo ali é a solução, muitas das vezes faz poucas refeições ao dia, né? E aí isso também gera um grande gatilho para você ter momentos de compulsão alimentar, tá? Então, como eu falei, esses aqui são os 4 gatilhos mais comuns que eu percebo. Eu, inclusive, já tive muito compulsão por conta de uma restrição alimentar, por conta de uma restrição calórica, tá? E por frustrações, né? Principalmente quando eu era o cara que era viciado na balança, quando eu estava lá sofrendo, quando eu estava me dedicando, fazendo tudo certo, e quando eu subia na balança, a balança não baixava. Muitas das vezes a balança até aumentava algumas gramas. Aquilo me deixava tão frustrado, aquilo me deixava tão chateado, que eu simplesmente passava a comer por conta disso, tá? Então, entendemos o que é a compulsão, né? Entendemos a diferença entre compulsão e comer muito e o porquê que essa compulsão ela se manifesta. Então, se hoje você está buscando perder essa barriga, se hoje você está buscando mudar o seu corpo, é importante você se atentar ao que você está fazendo.
Porque se hoje você não está vivenciando essa compulsão, né, se você não está passando por isso, você pode passar. E caso você esteja passando, caso você esteja vivendo, né, todo esse desconforto, esse desequilíbrio na sua alimentação, eu vou te mostrar o caminho para você sair disso, tá bom? Então, eu trouxe um artigo aqui, um artigo científico falando sobre restrição alimentar e o autocontrole, né, no quesito comportamento alimentar. Então, eu trouxe a tradução aqui, né? Restrição alimentar e autorregulação. Essa autorregulação, ele se refere ao autocontrole, tá? E ele fala o seguinte, ó, esse estudo, eles mostraram que a restrição alimentar leva a uma maior dificuldade no autocontrole do comportamento alimentar. Então, quando eu restringo, e não sou eu que estou falando, é um estudo científico que foi feito, né? Pegaram um grupo de pessoas e observaram que quando aquele grupo restringia os alimentos, né, entrava numa restrição alimentar, se tornava muito mais difícil deles se autocontrolarem a partir do momento que estivesse exposto ali a um ambiente que tivesse alimento. Ou era muito difícil a pessoa se controlar a comer só um pedaço. Então você está lá numa restrição alimentar e aí você vai numa festa, né? E você fala, bom, eu vou só comer um pedaço de bolo. Ou, eu só vou comer 2 brigadeiros. Sendo que você já está há dias, semanas, talvez, se restringindo. E esse estudo mostrou que, a partir do momento que você se restringe, as chances de você entrar numa compulsão alimentar se torna maior. E aqui ele fala, ó, resultando em uma maior propensão à compulsão alimentar. Por quê? Porque fica difícil de você auto se controlar. E isso tem uma explicação, né, fisiológica que leva você a ter essa dificuldade. Por quê? Entenda o seguinte. Deixa eu voltar aqui para mim, porque eu quero que você entenda, né, como que funciona isso no nosso cérebro. Vamos supor que você é uma mulher que tem 40 anos, tá? 40 anos. Você passou a vida inteira praticamente se liberada a comer o que você quisesse, né? Liberada, não tinha essa limitação, essa restrição, você literalmente comia aquilo que você queria, nas horas que você queria, quantidade, enfim, não tinha essa restrição, essa limitação. E a partir de agora, você simplesmente chega e fala assim, olha, eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu estou acima do peso, eu preciso mudar isso. E aí você, né, a gente já está acostumado a viver num cenário, num ambiente de perder peso a partir de uma restrição alimentar, a gente cresce ouvindo que o pão engorda, a gente cresce ouvindo que tem que tirar o macarrão, que tem que tirar o arroz, o feijão, que comer carboidrato depois das 6 da tarde vai engordar. Então, quando você pensa em perder peso, quando você pensa em emagrecer, naturalmente você vai ter esse tipo de comportamento, né? E aí você imagina, você passa 40 anos livre, 40 anos comendo o que você quer, o que você, na quantidade, no horário, enfim. E você literalmente agora, de uma hora para outra, você fala, eu não vou comer mais isso. Beleza, então o primeiro ponto é uma limitação, né, que você introduz. A partir do momento que você entra nessa limitação, que você se restringe, o teu cérebro, naturalmente, ele vai começar a identificar que tem algo de errado. Por quê? Porque até ontem você estava comendo livremente. Só que hoje, quando você acorda, você já sabe que você não pode comer o pão, que é algo que você comia, então o teu café da manhã já é diferente. Você não vai comer o arroz e o feijão, que você também sempre comeu. Então você já chega no almoço comendo só salada, só frango, coisas sem muito paladar, sem muito sentido. E aquilo ali vai, né, gerando
uma informação para o cérebro que tem algo de errado. Beleza, até aí tudo bem, primeiro dia. Depois, você vai no segundo dia. Você passa pelo segundo dia. No terceiro dia, você já está sentindo um pouco de fraqueza. Você já está um pouco sentindo mais fome. Você já está exposta ali a um doce, né? Vamos pegar que o marido levou um doce para você, o seu filho está comendo um biscoito na sua frente, né? O seu amigo do trabalho está lá, te deu um chocolate, te ofereceu um biscoito, e aí você fala assim, olha, não quero, não posso. Então você já começa a entrar no outro patamar de negação. Você até queria, mas você está falando para você que você não pode, porque você está querendo emagrecer, você está querendo perder barriga. E aí o que acontece? Você já começa a ter uma carga de estresse se manifestando. É aquela famosa, ai, que vontade de comer, mas eu não posso. Ai, como eu gostaria de tomar um sorvete. Não pode. Então, quando o cérebro identifica que realmente tem algo de errado, ele começa a trabalhar em prol de você voltar ao que você estava fazendo antes. Então, é muito comum aqui, nesse início de cenário, você começar a sentir muita fraqueza, falta de energia, indisposição. Várias coisas começam a se manifestar para você sair disso. Sem contar que a sua própria alimentação ela tá num nível de nutrição muito baixa, muito limitada. E aí o que acontece? Você literalmente passa a ter mais dificuldade. Então perceba, você já está ali uma semana no limbo. Você está ali uma semana sofrendo, sem estímulo de prazer nenhum. Sem estímulo de prazer nenhum. Porque tudo que você está comendo não tem graça, sabe? Sem contar que você está ali com vontade de comer uma coisa diferente, você está com vontade de comer, cara, coisas básicas, às vezes uma banana, uma maçã, mas você não pode comer porque você viu que isso não pode. E aí chega um belo momento que você está diante de uma situação que está fácil, está ali, ninguém está te vendo, ou você já está estressada, ou você, enfim, teve um problema. No momento que você bota um pedaço na boca, aquele alimento, né, ele vai gerar uma reação química no seu corpo que vai te dar prazer. Só que um pedacinho que lá atrás já não fazia muito efeito, porque você já estava acostumado com isso, seu corpo ele já estava mais adaptado, mais acostumado com isso, agora, por conta de você estar uma semana sofrendo, é um choque no cérebro. É como se você pegasse o choque, sabe o choque térmico? Quando você tá no frio ou você tá no quente e do nada você vai para um ambiente que é totalmente diferente, um ambiente gelado, puf, choque térmico. O teu corpo está numa temperatura, agora ele está exposto a outro. Dá um choque. E é isso que acontece no nosso cérebro. E quando esse choque acontece, essa manifestação, essa explosão de prazer acontece, você quer mais. Por quê? Você sai do limbo para o céu. Você sai do inferno e vai para o céu em 1 minuto. Você quer mais. E aí é que vem o grande gatilho da compulsão. Por isso que esse estudo, ele mostra isso aqui para gente. Né? Ele fala o seguinte, a restrição pode levar a uma maior dificuldade da autorregulação, então, do autocontrole, né? Por quê? Por conta da questão da gente ficar ali tanto tempo, sofrendo tanto tempo limitado, tanto tempo sem ter um prazer, e quando a gente está exposto a uma situação, quando a gente come um pedacinho, a propensão, ou seja, a possibilidade de você ter uma compulsão aumenta, tá? E aí entra aquele finalizando o seguinte, a restrição alimentar foi associada a uma maior preocupação com a comida, maiores desejos por alimentos proibidos e uma maior probabilidade de episódios de comer compulsivamente. Foi o que eu falei. Quando você está ali limitado a um alimento, você fica pensando em comida, você fica pensando no alimento, você fica querendo comer alimentos proibidos, que são os alimentos prazerosos. São os alimentos que você geralmente está ali sem poder comer.
né? Bom, e aí, por que é importante, cara, a gente olhar para isso, né? Muita gente tá passando por essa situação e negligencia muito. Muita gente passa uma compulsão alimentar, tá ali tendo quadros e quadros, eu já vi várias mulheres passando por isso e não foca. Na verdade, o foco tá em perder gordura, em perder barriga, mas não olha para a compulsão. Então, é importante a gente olhar para esse quadro, né, e focar em solucionar, por quê? Primeiro, quanto mais você vai tendo episódios compulsivos, mais peso você ganha. E aí a gente entra num grande ciclo, né? Que eu falei lá atrás, que é o quê? Se eu começo a ganhar muito peso, e eu começo, se eu estava lá numa queda de peso, e aí eu tenho uma compulsão e ganho esse peso novamente, o que está acontecendo? O efeito sanfona. Então eu tenho um ganho de peso excessivo, eu desequilibro os meus hormônios, e isso vai me levar a um ciclo, né, hormonal de ganho de peso, desequilíbrio hormonal, ganho de peso, desequilíbrio hormonal. Além disso, a gente tem um desequilíbrio emocional, porque é um grande impacto no nosso psicológico a gente perder para a gente mesmo, a gente fazer coisas que só quem teve compulsão sabe a dor que é. E isso mentalmente é algo que destrói a gente. É uma sensação de fracasso, de incapacidade. Então, isso traz um grande desequilíbrio, né? Bom, dificuldade de perder gordura. Então, quando você vai tendo aí esses compulsões, você pode passar ali uma semana. Se você tem um episódio compulsivo, tudo aquilo vai por água abaixo. E o ciclo da restrição e compulsão. Isso aqui é muito famoso, né? Quem já passou ou está passando sabe. Você restringe, você tem vontade de comer, você come, e aí você come compulsivamente. Logo depois, quando você já não aguenta mais comer, você se arrepende, você tem a sensação de culpa, aí você quer compensar. Como que é essa compensação? Olha, quer saber? Vou restringir porque eu comi demais. Aí você restringe de novo. E aí você começa a entrar nesse ciclo. Aí restringiu, daqui a pouco você tem vontade de comer, come, compulsão, isso vai se repetindo. E aí acaba que você tem um prejuízo na sua qualidade de vida, né? Porque você começa a ter um desequilíbrio nos seus hormônios, você não tem energia, você está frustrada, você está desmotivada, você não quer mais fazer nada. Cara, isso vai minando. Eu costumo dizer que a compulsão, ela é uma praga. É uma praga que, se você não cuidar, ela vai destruindo você aos pouquinhos. Porque acontece justamente isso. Você vai se sentindo incapaz, você vai se sentindo insegura, você vai tendo dificuldade de voltar, então você vai se largando. É como se você fosse assim, cara, eu não sou capaz. Eu não vou conseguir ter um corpo que eu quero. É mais fácil eu aceitar, é mais fácil eu viver dessa forma. E aí você vai indo, né? Então, é importante a gente olhar para esse ponto, né? Se você hoje está vivendo isso, você precisa dar prioridade para isso. Você precisa olhar para que você não tenha esse grande destruição, né, na sua vida. E por que é fundamental você investir em um profissional, num programa, para você se libertar? Todas as vezes é difícil sair sozinha dessa. Dependendo do grau que você se encontra, dependendo da intensidade que isso está se manifestando na sua vida, é difícil. E muitas das vezes, investir num profissional, num programa que vai te ajudar, faz com que você economize tempo, faz com que você não corra o risco de ficar cada vez mais afundando nesse buraco. E eu trouxe aqui como exemplo, né, até aproveitando que as vagas do meu método, eles encerram amanhã, mas dentro do meu método, eu trabalho muito em cima desse contexto, né? De você, no caso, eu, né, ensino ali como que você precisa lidar com a alimentação,
como que a gente trabalha numa questão de reprogramar o organismo. Então, aqui eu trago a educação nutricional, né? O que comer, como comer, para que você consiga literalmente modificar todo esse desequilíbrio, para que você consiga desinflamar esse corpo, desintoxicar, porque essa compulsão ela traz essa toxicidade, essa inflamação, esse desequilíbrio hormonal. Então, essa educação nutricional é importante para que você entenda o que você está fazendo, por que você tem que fazer aquilo, né? Direcionamento, uma direção. Hoje você está perdida, hoje você não sabe o que fazer. Então, um profissional, um programa, ele vai te direcionar, ele vai te ajudar a seguir naquele caminho que você tem que seguir. É o caminho que vai te levar à liberdade, é o caminho que vai te ajudar a se desprender desse grande vício que a compulsão te traz. Senso o acompanhamento também, né? Então a gente tem um direcionamento, ó, o caminho é esse, faça isso. O acompanhamento é ter uma pessoa ao seu lado, te direcionando, uma pessoa ao seu lado te ajudando, se cair, levanta, uma pessoa ao seu lado ali te dando segurança e te motivando a seguir, a não fazer você desistir, porque você vai pensar em desistir. Senso de comunidade. A melhor coisa que tem é você estar dentro de um grupo de mulheres que estão na mesma jornada que você, que estão ali, né, passando por dificuldades também, que estão compartilhando suas vitórias. Então isso traz motivação. E o suporte. Precisou de uma ajuda, precisou de uma palavra, precisou de tirar uma dúvida, tem alguém ali te ajudando. Então, olhar para um profissional, olhar para um programa, né, de emagrecimento, no meu caso é um programa de perda de gordura, perda de barriga, inclusive, é importante porque você tem tudo isso. Você vai adquirir tudo isso a seu favor para que você saia mais rápido disso, sabe? Que você se liberte disso de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura. E aí, aqui, eu trago um pouco da minha história, porque eu já fui um cara, como eu falei, que passei por muito, né? Passei muito por várias compulsões. Lá atrás eu não tinha um conhecimento técnico sobre como fazer, né, a alimentação para que eu pudesse conseguir transformar meu corpo. Então, a única coisa que eu sabia era eu tinha que tirar, eu tinha que restringir caloria, eu tinha que comer pouco. E por várias vezes eu tive compulsão. Por várias vezes eu me pegava ali querendo comer, e aí eu ficava observando se tinha gente me olhando, e eu comia escondido. Isso é muito ruim. Porque é como se você tivesse se tornado uma pessoa viciada em comida. Só que você come e você age de uma forma tão indiscreta que é vergonhoso. E você sabe que é vergonhoso. Porque você come igual um monstro, você come na draga. Você não mastiga direito, você sai comendo, come muito, repetidas vezes, e é feio. E quem tem compulsão alimentar sabe. Nós não queremos que os outros vejam a gente. E a pior coisa é quando alguém tá vendo e fala, cara, mas nossa, você tá comendo, hein? Nossa, você, para que essa pressa toda? Calma, não vai parar de comer, não? É muito ruim, né? Dá vergonha. Então, quanto mais você passa por isso, mais você quer comer escondido. E aí você literalmente vai entrando num caminho que é triste. Que é triste. Então, eu sei como que é isso, né? E por isso que eu consigo ajudar pessoas a sair disso. Eu tenho essa paciente que começou aplicar o método, né? Começou a ter um acompanhamento comigo, e ela me relata, né? Uma das conversas que a gente teve, ela me relata que foi na pizzaria, e se fosse antigamente ela iria sair comendo pizza, ela foi no rodízio de pizza, e ela fala aqui, ó, aquela compulsão que vira uma vontade louca de você querer comer, não existe mais. Tanto que comi 2 pedacinhos
bem pequenas e já me saciei. Então, isso tudo acontece por conta de uma direção, de um norte, de um método que eu aprendi com a minha experiência. Hoje eu ajudo mulheres que estão passando por isso, aplicando esse método, esse passo a passo, e elas conseguem superar, elas conseguem se libertar desse estado compulsivo, né? Então, isso é algo que a gente precisa estar atento, né? E dentro dessa compulsão, a gente também encontra pessoas que falam que têm dificuldade de se libertar dessa compulsão por uma questão de ansiedade. E aí eu já vi várias mulheres falando, mas Lucas, eu sou muito ansiosa, e eu não consigo parar de comer. Sempre quando eu tenho ali um problema, ou sempre que acontece alguma coisa e aquilo me gera uma ansiedade, eu como e não consigo parar. Não consigo parar, ou seja, elas acham que é ansiedade. Só que, na verdade, isso já se tornou um gatilho. Assim como a restrição, assim como a frustração, né? A ansiedade ela só se torna um gatilho. E a mesma estratégia que uma pessoa utiliza para se libertar da compulsão por conta de uma restrição alimentar, a gente também utiliza pela ansiedade. E o foco, a direção é a mesma. Então, se você hoje tem isso, ou seja, você está ansiosa ali, e isso te faz comer, a gente precisa olhar para a ansiedade, que está gerando essa compulsão. E aí, quando a gente começa a aplicar todo esse passo a passo, e uma das coisas que eu vou trazer aqui para você também vai te ajudar a lidar com essa ansiedade, você começa a diminuir os seus quadros compulsivos. E se você começa a diminuir seus quadros compulsivos, naturalmente essa ansiedade também diminui. Bom, e aí quando a gente para observar, né, coisas que as pessoas tentam fazer para se libertar dessa compulsão, é muito comum ver comportamentos comuns aqui, padrões de comportamentos que são errados, né? Então, eu trouxe 4 aqui, que é o seguinte: tentar parar de comer compulsivamente de uma vez. Ou seja, teve a compulsão hoje, não, amanhã eu não como mais, acabou, eu não vou mais passar por isso. E aí impõe, né, isso numa situação que é irreal. A compulsão, ela não é tratada assim. Não é você que determina, não, agora não, acabou. Não, você vai ter quadros ainda que vão acontecer. Você vai cair, é normal. Por quê? Porque é um processo de aprendizado. Quando você pega, né, um conteúdo, um método, e você passa a implementar isso, você está aprendendo. E é importante entender isso. Por quê? Porque se você não entende isso, você acha que você agora acabou, não vai ter mais compulsão, no momento que você tiver, você se frustra e você começa a achar que você realmente não vai conseguir. Ou que você já não consegue. E aí você aceita aquele rótulo. E isso é uma grande ilusão. A gente, para aprender alguma coisa, demora. Ainda que você faça o seu melhor, ainda que você dedique muito tempo naquilo ali, vai levar um tempo. Existe um tempo de maturação, né? Se a gente for pegar um bebê, demora 9 meses. A mãe pode fazer o que ela quiser. Não tem como um bebê de 9 meses nascer antes disso. Uma planta, para nascer, para se desenvolver, ela tem um tempo de maturação. Você pode fazer o que você quiser no solo. Não tem como acelerar aquilo ali. Então, quando a gente entende isso, né, principalmente quando a gente está falando de uma coisa que a gente vai evoluindo naquilo ali, né? A gente vai adquirindo conhecimento. Porque quando você cai e quando você sabe aplicar essa técnica de aprender com erro, é onde você adquire mais conhecimento.
Então, eu olho para o que eu fiz, eu observo o que aconteceu, estudo aquilo que aconteceu, pronto, adquiri conhecimento. Agora eu já sei aonde eu tenho que ir ou o que eu tenho que fazer quando aquilo voltar a se repetir. E aí é onde você literalmente vai avançando e superando os grandes outros obstáculos, né? Não identificar os gatilhos que desencadeiam a compulsão. Isso é muito comum porque no momento que a gente cai, acabei de falar, né? No momento que a gente cai, a gente se culpa. E aí está conectado. Se eu acho que eu não vou mais ter compulsão, e eu acredito nisso, no momento que eu tenho compulsão, eu me culpo, eu fico chateado e eu não aprendo com aquilo que aconteceu. E ali, aonde está me dizendo quais foram os gatilhos, o que aconteceu, por que eu caí naquilo. Ignorar as emoções. Falei da ansiedade, não falei? Então, se você está ansiosa, se você está tendo ali muitos quadros de ansiedade que estão te fazendo comer, eu tenho que olhar para a minha ansiedade. Não posso ignorar isso. Não posso ignorar as emoções que estão se manifestando em mim. Por que eu estou tendo essas emoções? Porque a gente come as nossas emoções. Então, ignorar as emoções é um grande erro. E aí, novamente, achar que nunca mais vai ter um episódio compulsivo. Em algum grau, isso vai voltar. Eu posso dizer que claro, hoje eu não tenho, né, na mesma intensidade, hoje eu não faço coisas que eu fazia lá atrás. A forma, a conduta, mas eu já tive casos de comer bastante assim, né? Só que hoje eu tenho um nível maior de controle e de identificação, como aqui, né? Identificar os gatilhos, eu já começo a saber o que está gerando, aí eu já consigo parar antes, mas isso se manifesta. E se eu não estiver atento, se eu não reconhecer, se eu não parar para observar, eu caio. Então, isso tende a acontecer. Isso tende a acontecer. E é por isso que a gente tem que ali fazer toda essa análise. E aí eu vou trazer agora aqui um pequeno passo que você pode dar, tá? Que é o seguinte. Eu poderia falar aqui 10 passos, eu poderia falar uma série de coisas. Mas sabe qual é o problema? Você não vai conseguir aplicar tantas coisas assim. Então eu resolvi trazer um pequeno passo, que é um grande passo se você aplicar de uma forma correta, de uma forma que seja coerente, né, com o que eu vou falar aqui, de uma forma séria. Não negligencie o básico, porque isso aqui é uma das coisas que vai te ajudar demais. Então, o primeiro passo é você criar um registro alimentar. Quando você tem um registro alimentar, você sai do modo automático, você sai do modo reagente, ou seja, a pessoa que reage, e você entra no modo observador. Você entra no modo controlador, podemos dizer assim, né? E esse modo observador é o modo da conscientização. Está escrito aqui, ó. A conscientização pode ser o primeiro passo para começar a desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento e buscar alternativas para lidar com as emoções e recorrer à compulsão alimentar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar, é estar ali de olho, é eu estar presente na situação, para que eu possa identificar tudo o que acontece. Eu estou adquirindo informação, eu estou adquirindo experiências. Então, você vai anotando tudo que você come. Então, café da manhã, comi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Logo depois, eu belisquei uma coisinha. Vou botar lá, belisquei uma coisinha. Depois, eu só fui almoçar. Nossa, eu almocei lá para 2 da tarde. Boto lá o que eu comi. Boto como eu me senti. À tarde, eu não comi nada. À tarde, ali, naquele dia, eu fiquei sem comer. Como que eu me senti? Como que eu reagi quando eu estava exposto a um alimento?
Qual foi as emoções? Então, de repente, você está ali nesse diário alimentar, né? E pode ter um dia que você ficou ansiosa. Você vai, por conta de você já estar começando a ter essa prática, você vai anotar isso, você já vai ter mais facilidade de identificar, porque isso já vai ser natural. E quando você pegar, e aí você pode fazer isso por uma semana. Em uma semana você já vai ter ali bastante informação. Quando você olhar para aquilo ali, para o seu recordatório, para o seu diário alimentar, você vai identificar que existem muitos buracos, existem muitas coisas que estão te conduzindo a ter essa compulsão. Então você pode observar, como eu falei, deixa eu botar aqui, você pode observar, por exemplo, que você come pouco ou você tem uma frequência baixa de alimentação. E aí, quando você tem essa frequência baixa, se acontece alguma coisa, ou se você tem fome, ou se você está exposta ali, você chega em casa, tem uma pizza, ou você está cansada, e aí você vai, liga para o iFood, ou enfim, coisas rápidas, só que quando chega, como você está com fome, você acaba comendo demais. Desencadeia, né, uma vontade maior de comer, e você come, 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 come. Então isso vai te mostrar o raio-x daquilo que você está fazendo. E você começa a identificar, né? Opa, tive aqui um quadro de compulsão. Você olha o teu dia, você já vai conseguir identificar o que aconteceu. Identificando isso, você já consegue introduzir alguma coisa. Então, esse exemplo que eu trouxe, né, de você ficar muito tempo sem comer, olha, eu agora vou comer aqui alguma coisa. Eu vou colocar aqui, não vou ficar tanto tempo sem comer. E aí você faz o teste. Essa conduta, ela está relacionada ao teste de você introduzir, né, alimentos. Uma coisa que eu gosto muito, tô tendo compulsão, o que você está comendo? Cara, eu tô comendo, sei lá, pão. A minha vontade de comer pão, e eu como pão com requeijão, eu como pão com manteiga, eu como pão. Então, come pão nas outras horas do seu dia. Bota mais o pão para você comer. Come 2, 3 vezes ao dia. Diminui, né? Aumenta essa oferta que naturalmente você vai diminuir tua vontade. Isso é uma outra estratégia também. Então, aplicando esse pequeno passo, eu tenho certeza que você já vai conseguir mudar muita coisa. Lembre-se da importância de você ter um mentor ao seu lado, de você estar dentro de um programa que vai te ajudar a te educar nutricionalmente falando, que vai te direcionar, que vai te trazer um acompanhamento, que vai te colocar numa comunidade de pessoas, de mulheres, e que vai te dar suporte. Eu estou com as minhas vagas abertas, vai ser por tempo limitado, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas provavelmente as vagas já foram encerradas. E você que está ao vivo comigo, as vagas estão abertas, encerra-se amanhã. E se eu fosse você, eu não perderia essa grande oportunidade de estar aqui dentro do Método NMC, comigo, com a minha equipe, com as minhas alunas, em busca de perder essa gordura da barriga comendo o que você gosta. Tá bom? Foi um prazer ter você aqui comigo, espero que eu possa ter ajudado, espero que você coloque em prática esse pequeno passo e já comece a colher bons resultados. Um grande abraço e até a próxima.